Mayra, eu sou mediadora do Polo São Gonçalo e faremos atividade em relação a vetores, precisamente decomposição vetorial. Então, a decomposição vetorial, ela vai trabalhar na coordenada do eixo x e y, onde nós teremos o nosso vetor força e faremos a decomposição vetorial em relação a esse plano cartesiano. Então, lembrando de plano cartesiano, vamos lembrar diretamente de trigonometria. Então, precisamos ter esse conceito de trigonometria, no qual, no eixo x, é o nosso cateto adjacente, então, trabalharemos com cosseno, e no nosso eixo y, trabalharemos com o nosso cateto oposto, então, lembraremos lá do seno, tá? Para fazer essa decomposição, só deslocamos, né? Tiramos decomposição do nosso eixo Y daqui do eixo, né? Colocamos aqui em frente e assim a gente consegue fazer essa decomposição. Em azul é o nosso vetor força, lembrando que vetor é uma grandeza que tem módulo, direção e sentido, e a sua decomposição lá no meu eixo X, que é a nossa força X, né? E no nosso eixo Y é a nossa força Y, já a decomposição dessa força. Como é que nós vamos saber os valores e como determinar essa decomposição, já que é o nosso objetivo? Lembrando lá da trigonometria, faremos diretamente, já que temos um triângulo, a relação de seno e cosseno. Aqui está em alfa, mas é a mesma coisa, né? A gente pode fazer uma relação, né? A θ ou a valores, né? Usando diretamente os valores de senos, conceito de seno e de cosseno, lembrando que o nosso vetor força vai ser a nossa hipotenusa e o nosso cateto oposto é a nossa força Y, né? A nossa decomposição na nossa força do eixo Y. E o nosso cateto adjacente é o nosso vetor força no eixo X. Então, substituindo dentro dessa relação, teremos a força X igual o nosso vetor força vezes cosseno de alfa, de ser beta, ou o valor já do ângulo, né? E no meu força Y igual o nosso vetor força vezes seno de alfa, tá? Que também poderia ser o de ângulo θ. Então, visto isso, vamos iniciar o nosso exercício. O nosso exercício, ele nos diz: os módulos das forças representadas na figura são força 1, que é igual a 30 newton, força 2, que é igual a 60 newton, e força 3, que é igual a 10 newton. Ele pede que a gente determine o módulo da força resultante. E ele nos fornece o valor de seno de 60, que é igual a 0,87, e o valor de cosseno de 60, que é igual a 0,50. Primeira coisa, ao ver esse nosso exercício, precisamos fazer. Anotem aí. Primeiro passo, saber o que é um vetor, né? Segundo, lembrar da trigonometria. Terceiro, lembrar de arco trigonométrico. Então, no arco trigonométrico, temos que lembrar quais são os valores, né, de sinais de cada quadrante. Então, para o eixo X, anotem aí. Nesse primeiro quadrante, é positivo para o eixo X. E esse segundo quadrante é negativo. Para o eixo Y, toda a parte superior do nosso eixo é e a parte de baixo, para o meu eixo Y, né?
vai ser negativa. Anotaram? Então, coloque aí no lado e vamos agora começar a nossa decomposição. Então, para F1, para meu vetor força 1, vamos fazer a decomposição tanto para o eixo x e para o eixo y, né? Como o nosso vetor F1 está exatamente aqui em cima do meu eixo, né, da minha coordenada x, já de antemão, já sabemos que o eixo y, né, todos os valores da minha força em y, será igual a zero, tá? Então, vamos lá. Então, para o meu eixo x, temos F1 de x igual menos, lembra lá, nosso sinal no segundo quadrante? Então, menos nosso vetor F1, tá? Vetor força 1. Já para o eixo y, fica igual a zero, porque ele está exatamente em cima do meu eixo, né? Do meu eixo x. Já a minha força F3, que também está no eixo, só que dessa vez ele está no eixo y, então a gente já sabe que qualquer valor da decomposição já para o eixo x vai ser igual a zero. Então, como é que vai ficar aqui? A decomposição dessa minha força do meu eixo, do meu vetor 3, né? No meu eixo x vai ser igual a zero. E no meu eixo y, lembra lá dos sinais do meu quadrante? Para o eixo y, na parte toda de baixo é negativa, então fica menos F3. Tudo bem? Vamos continuar? Então, aqui, o meu vetor força 2, ele precisa fazer uma decomposição também para o eixo x e y. Lembrando que como ele não está exatamente, ó, em cima do meu eixo, das minhas coordenadas, né? Ele está assim na diagonal, na minha coordenada, precisamos, ele vai ter o ângulo de 60, então precisamos fazer essa decomposição. Como é que faremos essa decomposição? Para o eixo x, temos F2 vezes cosseno de 60. Vocês lembram, né, gente, que a gente acabou de falar que o x vai ser em relação ao meu cateto adjacente. Então, cateto adjacente é cosseno do ângulo, então, cosseno de 60, tá bom? Então, substituindo os valores, teremos nossa força no eixo x, F2, né, no eixo x, igual a 30 newton. Agora, vamos fazer em relação ao nosso eixo y. Lembrando que é em relação ao nosso cateto oposto. Então, temos seno de 60. Substituindo os valores, temos 52,2 newton. Gente, colocar a unidade é extremamente importante, porque ela simplesmente representa representa esse valor módulo, já que o nosso vetor força tem que ter o módulo, né, que é direção e o sentido. Esse módulo tem que ter um valor, que ele pode ser positivo ou negativo, e tem que ter essa unidade para representar o que ele representa, o que esse número representa, ok? Tudo bem? Vamos passar para a segunda etapa. Agora, colocando no nosso eixo da nossa coordenada, temos, olha como é que ficou, F1 apenas, né, no nosso eixo X, o F2 tanto no X e Y, e o meu F3 apenas no meu Y, tá? Então, para a gente determinar nossa resultante, vamos fazer a resultante somatório de todas em relação ao eixo X e depois todas em relação ao eixo Y. Então, teremos a força de F2 para o eixo X menos a de F1. O de F3 também poderia estar aqui, menos F3,
tá? Mas a gente já sabe que é zero. Então, fica como? 30 menos 30. Então, a nossa resultante no eixo X é igual a zero, tá? Agora, em relação ao nosso eixo Y, F2Y menos F3. Também poderia ficar aqui menos F1, tá? Mas a gente já sabe que F1 também é zero em relação a Y, tá? Então, substitui nos valores que nós calculamos para F2Y, 52,2, e menos F3, que o enunciado nos fornece, que é 10, tá? Então, subtraindo, temos 42,2 newton. Então, a nossa resultante, o somatório vetorial da nossa resultante é 42,2 newton. Gente, espero que vocês tenham conseguido compreender como faz a decomposição. Qualquer coisa, manda dúvida para a gente lá na plataforma, que será um prazer tirarmos todas as suas dúvidas. Até uma próxima. Tchau!